Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje a gente vai fazer uma aula com um teor, com um perfil um pouco diferente do que a gente vinha falando antes em história geral, né? Se formos para analisar, anteriormente a gente estava dando uma analisada nas principais civilizações de um período histórico que nós chamamos de Antiguidade Oriental, tá? Então nós estávamos analisando o perfil, as características de uma civilização que ocupou um período histórico denominado de Antiguidade Oriental. Mas, dando continuidade a essa nossa vivência, a essa nossa pegada, analisando os povos da Antiguidade, tem uma coisa que é muito importante, que a historiografia, né, que o estudo da história fez e que serve como base para que a gente se localize na relação de tempo e espaço, que é justamente na primeira fase da historiografia do ponto de vista do pós-escrita. Então, na verdade, o que nós vamos fazer hoje é dar um freio de arrumação de como nós dividimos a historiografia mesmo, dentro de uma visão ocidental. Então, existem vários tipos de calendário. Antes de qualquer coisa, temos que analisar que existem vários tipos de calendário no mundo. Existe um calendário pautado para a questão judaica, existe um calendário pautado para as pessoas que estão lá na Ásia, mas o nosso calendário ele tem um viés ocidental. Por quê? Porque nós estamos, obviamente, no lado ocidental do mundo e a nossa divisão do calendário ela é denominada de calendário cristão. Por quê? O que é que acontece? Colocamos como base do nosso calendário o cristianismo. Ou seja, o nosso calendário ele começa a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Então, por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Então, por exemplo, quando a gente analisa outras civilizações, esse calendário, sim, outra observação bastante significativa, muito importante também, é que a divisão desse calendário ela não ocorre justamente no período que Cristo nasceu, não, tá? Ela vai acontecer no início do século da Idade Moderna, lá com o Papa Gregório. Tanto é que esse calendário ele também é conhecido como calendário gregoriano também, e coloca uma visão muito mais eurocêntrica, uma visão cristã desse calendário. Tanto é que quando nós estudamos as civilizações da Antiguidade, vocês devem ter observado que, por exemplo, quando eu falo do Egito, eu digo, a fase do Médio Império Egípcio ocorreu, sei lá, por volta de 2000 a.C., ou o apogeu do Império Persa acontece no ano de 580 a.C., enfim, essa conotação, ela acontece porque a gente fez o calendário e colocou o nascimento de Cristo a contar, e tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, nós colocamos como período anterior ao surgimento ou nascimento de Cristo. Isso é uma visão ocidental, como eu falei anteriormente. Outra coisa importante que a historiografia prega para que a gente também analise de uma forma muito bacana é que a nossa visão tradicional da história, ela meio que divide a nossa história em períodos históricos. Para que essa divisão de períodos históricos, ela tem uma finalidade, tá? Melhorar, tornar mais tranquila, tornar mais cristalina o teu entendimento no processo que a historiografia adora, que é o processo de contextualização. Então, os historiadores, ao analisar os períodos históricos, eles observam cada período histórico daquele ali com muita tranquilidade e meio que divide a historiografia em fases, em períodos históricos. Mas essas fases, elas só, como eu falei para vocês, elas só observam, só tem como característica, só tem como finalidade tentar dividir a história em períodos para facilitar o entendimento das pessoas que querem estudar a história, tá? Dentro de uma visão tradicional e na nossa concepção, olha, a história tem um termo que eu sempre adoro, que é o seguinte, a história ela é multifacetada. Então, o tempo é uma análise, mas aonde eu estou, ou seja, o período histórico, associada à minha visão histórica. Se eu estou no lado ocidental, eu vou ter uma visão cultural ocidental. Se eu estou no Oriente, eu vou ter uma visão cultural oriental, por exemplo. Então, nós que estamos no lado ocidental do mundo, para facilitar o entendimento da história, dentro de nossa visão ocidental, isso é muito importante que a gente visualize também, nós dividimos a historiografia da seguinte forma.
O período anterior ao desenvolvimento da escrita, ou seja, até o homem desenvolver a escrita, nós denominamos esse período como período de pré-história. Eu coloquei aqui para trás porque eu vou colocar como base a historiografia, o período que nós denominamos de pré-história. Esse termo, denominado de pré-história, é um termo que muitas pessoas questionam. Por quê? Se nós estudamos as primeiras civilizações da humanidade, eu não posso dizer que é pré. Pré é antes. Então, se o meu foco de estudo, o foco da história, é estudar a humanidade, antes da escrita, que é esse período, existia a humanidade. E existia com milhões de anos. Então, se eu pegar esse período de pré-história, é um período imenso, que ele vai do surgimento dos primeiros hominídeos, sei lá, por volta de 3.500 anos, milhões de anos atrás, até o homem desenvolver a escrita, que ocorreria por volta de 4.500, 5.000 a.C. Então, se eu pego de 3,5 milhões de anos a aproximadamente 4.500, 5.000 a.C., eu denomino um período imenso que nós denominamos de pré-história. Essa primeira fase aqui, que a historiografia denomina de pré-história, ela é dividida em 3 pequenas fases, tá? A maior fase é chamada Paleolítico, que é a fase que o homem é nômade, caçador, coletor. A segunda fase, no qual o homem passa a viver às margens dos rios, denominamos de período Neolítico. Nesse período Neolítico, que é a segunda fase do que nós tradicionalmente denominamos de pré-história, o homem, ele passa a viver às margens dos rios, se torna sedentário e nesse período acontece, na minha humilde opinião, na minha humilde visão, a maior revolução da história da humanidade, que é o desenvolvimento da escrita, ok? Então é muito importante a gente fazer essa visão. E a terceira fase da pré-história, que é uma visão tradicional, nós denominamos de Idade dos Metais. Nesse período aqui da Idade dos Metais, o homem já vive às margens dos rios, o homem já desenvolveu a agricultura, mas ele passa a colocar em prática o que nós vamos chamar de metalismo, que é a introdução de metais, cobre, prata, por exemplo, em armamentos, ou seja, em material bélico, mas principalmente em ferramentas. Ferramentas para quê, tio Marquinho? Ferramentas agrícolas. É muito importante que a gente visualize isso, ok? Com o desenvolvimento da escrita, eu vou estipular uma data aproximada aqui, porque a gente trabalha com aproximação nesse período. Vou botar aqui, sei lá, 4.500, 4.000 a.C. 4.000 a.C. Com o desenvolvimento da escrita, nós vamos vivenciar do período que o homem desenvolve a escrita até a queda de Roma, até o declínio de Roma, o que nós vamos chamar de História Antiga. Então, esse período aqui que nós chamamos de História Antiga. Esse período da História Antiga, ele é muito interessante. Por quê? A Antiguidade, que é essa fase aqui, ela é dividida em 2 fases. A primeira fase é a chamada Antiguidade Oriental, que é a primeira fase da História Antiga, que vai até 400, 350 a.C., de 4.000 até mais ou menos 400, 350 a.C. Nessa primeira fase da História Antiga, eu tenho um apogeu dessas primeiras grandes civilizações da humanidade. Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. A segunda fase da Antiguidade nós denominamos de Antiguidade Clássica. Tio Marquinho, como nós dividimos a Antiguidade Clássica? Preste atenção. A Antiguidade Clássica é um período onde eu tenho um apogeu, eu tenho uma contribuição de visões intelectuais, políticas, filosóficas, jurídicas, e as principais civilizações dessa fase da Antiguidade, que denominamos de Antiguidade Clássica, são as civilizações greco-romanas, Grécia e Roma. Eu poderia até destacar Grécia, Roma e os povos da Macedônia, porque tem um grande líder, um grande dominador da Antiguidade chamado de Alexandre o Grande, onde a Macedônia ela também deu uma contribuição muito interessante na Antiguidade. Então a história antiga é dividida em 2 fases, que é a Antiguidade Oriental, com o surgimento daquelas grandes civilizações, as primeiras grandes civilizações da humanidade, como Egito, Mesopotâmia,
fenícios, hebreus e persas. E a segunda fase denominamos de Antiguidade Oriental. Aliás, Antiguidade Clássica. Foi para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Antiguidade Clássica, onde a gente destaca mesmo Grécia e Roma. E a contribuição ela vem no campo jurídico, no campo filosófico, político, na questão de direitos, de humanismo. Ou seja, eu tenho uma questão muito mais intelectualizada nesse contexto da segunda fase da Antiguidade, ok? Bom, com o declínio de Roma, nós vamos viver outra fase da Antiguidade, que nós vamos denominar de Idade Média. A Idade Média é um período que vai, a gente coloca, voltando, né? Essa periodização, ela pode se dar com data ou com fatos. Então, por exemplo, a queda de Roma, ela marca, teoricamente, o fim da história antiga e o início da Idade Média. Tio Marquinhos, você pode datar aqui um período que pode marcar a queda de Roma? Teoricamente, o ano de 400, vou puxar um pouquinho mais para trás para ficar melhor, para baixo, 475 depois de Cristo, com a invasão. Professor, como é que Roma cai? Roma cai com a invasão dos chamados povos bárbaros. Outros povos que viviam ao redor de Roma invadiram e causou o declínio romano. Essa segunda fase da Antiguidade, aliás, a segunda fase do calendário cristão é a Idade Média. Na Idade Média, que é uma visão, voltando, ocidental, europeia, nós temos um modelo chamado de feudalismo. Então, na Idade Média tem um modelo feudal, feudo é terra, então uma sociedade agrícola, sem uma grande instituição do ponto de vista de Estado, e sim o apogeu da Igreja Católica, ok? Essa Idade Média é dividida em duas fases, que é chamada Alta e Baixa Idade Média. E um fato histórico, ou os fatos históricos que marcam o fim dessa Idade Média, é justamente, eu posso destacar aqui um período muito importante chamado de Renascimento Cultural, tá? O Renascimento Cultural. Ou posso destacar as grandes navegações portuguesas, também é um fato que marca a Idade Média, e valores humanistas. Então, o fim da Idade Média marca o surgimento de um outro período histórico, que é o surgimento da Idade Moderna. Tio Marquinho, o senhor poderia datar aqui um período só por aproximação? Lembrando, a gente está contextualizando. E eu te digo uma coisa, tá? É muito bacana você se preocupar em entender o período, não a data, não decorar. Existe uma diferença entre o entendimento, a contextualização e o decorar. Mas se eu quero uma data só para eu criar um contexto de contextualização, eu te digo uma data agora. Eu posso dizer que aqui é aproximadamente 1500. Posso colocar as grandes navegações como o surgimento da Idade Moderna. Qual o principal perfil da Idade Moderna? Vamos lá. Grandes civilizações que implantaram monarquias absolutistas e grandes civilizações que se lançaram ao mar, grandes modelos absolutistas. Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Eu tenho valores humanistas, eu tenho uma burguesia associada ao rei, ou seja, uma aliança chamada Aliança Rei-Burguesia, nesse período, tá? De Idade Moderna. E a Idade Moderna, tio Marquinhos, vai até onde? Preste atenção, a Idade Moderna, simbolicamente, tem um fato histórico que põe fim à Idade Moderna, que é a Revolução, vou botar aqui, Rev, Francesa. Tio Marquinhos, por que a Revolução Francesa ela serve como um fato que marca o fim da Idade Moderna? Porque com a Revolução Francesa, o modelo de sociedade da Idade Moderna, que é aquele modelo de rei, clero, nobreza, aquela sociedade que nós chamamos de sociedade de estamentos, ela vai entrar em declínio e a Revolução Francesa data do ano de 1789, tá? E a gente passa a vivenciar o que nós vamos chamar de Idade Contemporânea. Tio Marquinho, destaca a Idade Contemporânea para mim. A Idade Contemporânea, ela tem o seu início com a Revolução Francesa, e é bem interessante que a Revolução Francesa é pautada no princípio que eu chamo de liberté, fraternité e égalité. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. O conjunto de sociedade após a Revolução Francesa, ou seja, após a Idade Contemporânea, ela se dá com a sociedade que pauta nos princípios de que todo mundo é igual perante a lei, liberdades individuais, o conceito de democracia moderna. Então, quando a gente analisa o pós-Revolução Francesa, ou seja, a implantação desse modelo de idade contemporânea, nós não enxergamos um novo período histórico após a Revolução
Francesa, como aconteceu nessa periodização aqui para trás. Mas eu também não posso negar, e essa leitura histórica ela é muito importante, que esse período, ou seja, o 2020, o século 21, ele está passando por mudanças bastante significativas. E é interessante que você observe isso, porque às vezes a gente, quando está estudando história, a gente pensa mais ou menos assim: eita, estou 1499, 2500, essa é da Idade Média. Não é assim que acontece, tá? Depois que o período acontece, os historiadores analisam aquele período, analisam se mudou o ciclo, os valores, se passamos por grandes revoluções, e aí, depois de muito tempo, a historiografia olha e faz: eita, aquele período histórico mudou o conceito da sociedade. Então, se, por exemplo, se nós estivermos agora, nesse período, vivendo uma mudança de período histórico, só daqui a uns 30, 40 anos, olhando para esse período, vamos chegar a essa conclusão. Então a gente tem que esperar um processo maturar, o processo acontecer, para depois desse fato você chegar e afirmar assim: eita, aquele ano ali mudou um período histórico. Então essa visão aqui da nossa divisão historiográfica, ela serve para nos ajudar ao entendimento da historiografia, porque é muito importante que nós contextualizamos, que nós entendemos a história, o período histórico. Então essa leitura de período histórico ela é muito importante mesmo, tá? Existem métodos para estudar a história. A gente pode chamar o método positivista, onde eu tento pegar heróis, grandes datas, grandes fatos. Eu posso estudar a história, por exemplo, o que as pessoas chamam de microhistória, é analisar pequenos fatos para entender, que a gente diz que é pegando o micro para entender o macro. Ou seja, eu estudo a história de um exemplo, eu estudo a história de um bairro dentro de um ano, aí entendendo os costumes daquelas pessoas aqui naquele bairro, eu vou entender, por exemplo, como as pessoas viviam na década de 50, aí depois, entendendo um bairro, eu posso entender o modelo político, o modelo social, enfim, existem algumas formas de se estudar a história, tá? Mas, de qualquer forma que você opte a estudar a história, é muito importante mesmo, que consigamos fazer essa leitura de período histórico. Essa leitura ela é muito importante para que a gente contextualize, tá? E até eu acho uma coisa muito interessante quando a gente prega a necessidade de contextualização, que é o seguinte: uma das coisas muito importantes para entendermos os fatos históricos é nunca colocarmos uma visão etnocêntrica. Eita, tio Marquinho, o que é isso? O etnocentrismo se caracteriza em colocar os meus valores culturais como referência para outros valores. Então não pode. Por exemplo, eu estou estudando o Egito. A gente já falou do Egito aqui anteriormente. Imagina eu falando dos valores da religiosidade egípcia e quando eu estou descrevendo, você faz um paralelo com a sua religiosidade. Como é que eu posso fazer isso? Se o Egito, por exemplo, foi uma civilização que teve seu apogeu no ano 3000 a.C., dentro de um conceito de valores e de sociedade plenamente diferente do nosso. Então, essa visão etnocêntrica, ter a consciência de que a gente não pode colocar essa visão etnocêntrica dentro de uma contextualização histórica, ela é muito importante para que a gente entenda de forma plena aquele período histórico, beleza, galera? Gente, essa aula ela é muito importante porque ela trata-se de contextualização e da divisão da história em períodos, que nos auxilia, que nos ajuda no entendimento dos estudos históricos, beleza? Tchau, tchau, gente! Valeu!